o general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão. Muita gente pensa que o general Mourão é neto do general Hamilton Mourão, filho, Olímpio Mourão Filho. Não é. Nem é parente, né, Jean? Nem parente. Jean Mourão é formado na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 1975. Realizou, além do curso da Academia, da Arma de Artilharia, o curso de Informações, categoria C1, da Escola Nacional de Informações, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, o curso básico paraquedista, mestre de salto e salto básico de salto livre, o curso básico de salto livre, no Centro de Instrução de Paraquedistas General Penha Brasil. É habilitado pelo Centro de Estudos de Pessoal nos idiomas inglês, francês e espanhol. Cursou a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Fez o curso, também cursou, é operador de selva, categoria A. E realizou o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar, no grau de Grande Cruz, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito Naval, Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, Ordem do Mérito do Superior Tribunal Militar, Medalha Militar de Ouro com passador de platina, Medalha do Pacificador, Medalha do Serviço Amazônico com passador de bronze, Medalha do Mérito Desportivo Militar, Medalha Marechal Osório Legendário, Medalha Mérito Tamandaré, Medalha Mérito Santos Dumont, Medalha Marechal Trompovski, Cruz Militar ao Mérito Esportivo da Venezuela, Barra de Honra ao Mérito do Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional da Venezuela e a Ordem do Mérito Estrela de Carabobo, também da Venezuela. E a Medalha das Nações Unidas por ter participado de missões de paz. Durante a carreira, exerceu as funções de instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, foi integrante da Missão de Paz em Angola, foi comandante do 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Juí. Nós temos um amigo comum, o Dr. Amadeu Weimann, que disse que essa é a missão mais importante desempenhada pelo general Mourão durante a sua carreira, visto que ele é filho do Ijuí. Foi chefe do Estado-Maior da Artilharia Divisionária número 6, lá de Porto Alegre, oficial de gabinete do comandante do Exército, comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, diretor de assistência ao pessoal, comandante da 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, comandante militar do Sul. A sua função atual é secretário de Economia e Finanças do Exército. Eu, antes de passar a palavra ao general, eu vou me permitir ler uma fábula. Essa fábula foi escrita por um saudoso companheiro que se intitulava como escriba, como Jacques Cornélio M. Gonzaga. E a fábula diz o seguinte: era uma vez um homem que tinha um leão. Comprou o recém-nascido para criá-lo em sua casa. A casa do homem era grande e bonita, construída em um enorme terreno onde o homem tinha flores e frutas e os cuidava e guardava com muito orgulho e carinho. O leão, quando grande, pela presença deveria dissuadir os invejosos de suas inconfessáveis ambições sobre sua rica propriedade. O tempo foi passando e o leão, tratado com carinho e bem alimentado, cresceu bonito e forte, impressionando a todos pelo tamanho e pela obediência ao homem. O homem tinha muito orgulho do leão e de si próprio, afinal, a ideia de ter um felino daquele porte lhe trazia grande tranquilidade. Sua simples presença era a garantia
de que ninguém ousaria adentrar sem seu conhecimento na rica propriedade. Todos admiravam, respeitavam e temiam o leão. Com o passar dos anos, o homem achou que havia nas redondezas um temor exagerado do seu leão, além do que ele julgava necessário. Até seus vizinhos evitavam passar por perto dos muros da casa, com medo do leão. Embora ele afirmasse que o leão era manso, todos o temiam. Havia gente que perdia o sono só de ouvir um simples rugido do leão. O homem, preocupado com o temor dos vizinhos, valendo-se da disciplina e da obediência do leão, condicionou-o a fazer e manter o silêncio. O leão, disciplinado, parou de rugir. O silêncio do leão tranquilizou as redondezas e convenceu a todos de que o leão era realmente manso. Passado algum tempo, o homem acordou pela manhã e deparou-se com pichações nos muros da sua preciosa casa, devastação no jardim e no pomar, flores e frutos roubados, e constatou, horrorizado, que a presença do leão não intimidava mais os invejosos. Eles haviam constatado que o leão era inofensivo, guardavam-lhe a admiração pelo porte e pela obediência, mas não mais o respeitavam, pois era inofensivo, sequer rugia. Moral da história: o leão pode ser disciplinado e obediente, mas precisa, pelo menos, rugir de quando em vez para se fazer respeitado. Minhas senhoras e meus senhores, eu os convido a escutar o rugido do leão. Agora sim inicia a palestra. Senhoras e senhores, o meu boa noite a todos. Externar a minha satisfação, o meu orgulho, o meu privilégio de ter recebido esse convite do Ternuma e poder me dirigir nessa noite e apresentar aquilo que eu chamo de uma visão daquilo que nos cerca. Eu aproveito para destacar a presença do general Paiva Chaves, oficial general mais antigo presente, e da dona Joseíta Ustra, uma lutadora, uma grande mulher. E nas pessoas deles eu cumprimento a todos os presentes. Em todos os lugares que eu compareço, e eu vou em todas as unidades militares, de norte a sul, de leste a oeste, e em outras plateias, eu sempre destaco que aquilo que eu vou apresentar é uma opinião minha, é algo que é a minha visão, por isso eu deixo muito claro. Essa é uma visão daquilo que nos cerca. Então, e quando a gente trabalha na atividade de inteligência durante um certo tempo, nós sabemos que a opinião é um estado entre a dúvida e a certeza. Eu não sou o dono da verdade, as ideias que eu vou trazer aqui não são distintas de tudo aquilo que as senhoras e os senhores conhecem, estão apenas organizadas em uma certa metodologia para facilitar a compreensão. Além do mais, esta é uma plateia cujo conhecimento, cujo grau de envolvimento nos problemas que nos cercam é muito intenso. Então é muito fácil transmitir essas ideias a todos. Eu lembro sempre que hoje se fala muito em inteligência, não é? Muitos neófitos, não é? Abrem a boca, não, com inteligência vamos resolver o problema. Mas a inteligência, ela é uma arte, ela é uma arte de prever o futuro, com método, e não de forma atabalhada, como muitas vezes nós vemos por aí. Nós vamos seguir esse sumário, a introdução, farei uma breve análise da conjuntura, alguma coisa do que a gente espera de um Estado moderno, do Estado nos tempos do século XXI, e uma conclusão. Pode seguir, Fred. Essa transparência ela é muito boa para os mais jovens,
quando a gente diz que não existem mais mares tranquilos. Nós que já vivemos uma certa fase da vida, e quando comparamos com tempos vividos, nós sabemos que hoje essa velocidade de comunicações e o acúmulo de informação que nos chega e as mudanças bruscas e repentinas, né, elas dificultam aquele modo tranquilo de vida que havia há muito tempo atrás. Eu costumo contar para nossas plateias de jovens oficiais e sargentos que há 40 e poucos anos atrás, quando eu era aspirante lá em Cruz Alta, o sargenteante da minha bateria, ele passava a semana inteira batendo QTS em 5 vias numa máquina de escrever de carro grande. Então era uma vida calma, serena. Hoje isto é impensável. A quantidade de documentos que circulam é enorme, porque o camarada senta no computador, digita 2 parágrafos, aperta um botão e alijou o problema, passou adiante. E isso atinge a todas as instituições. Então, mais do que nunca, nós precisamos vigiar com muita atenção, porque o mundo está complicado. Todos os estados, por mais poderosos que sejam, eles são ameaçados. Como é que está esse mundo no terceiro milênio? Ninguém tem dúvida que nós temos a hegemonia militar de uma hiperpotência, que é militar, tecnológica e econômica. Temos 3 grandes blocos que alinham poder econômico, político e militar. O bloco europeu, o bloco asiático e o nosso próprio bloco aqui na área das Américas. A instabilidade é a competitividade, que eu já me referi quando mostrei que não existem mais mares tranquilos. Se compete por tudo. Os mercados são disputados com alta intensidade e todos os países buscam o seu lugar ao sol. Temos conflitos disseminados em larga escala. Então esse é o mapa dos principais conflitos. Então observem a região subsaariana e central da África. Nesse atual momento, nós, Exército, estamos nos preparando para enviarmos um batalhão para a República Centro-Africana. Área de conflito total, cercada pelo Congo, pelo Sudão do Sul, por Darfur, né? Então uma região de alta intensidade de conflito. E provavelmente será a nossa próxima missão de paz, totalmente diferente daquelas que nós já enfrentamos. Mas, se nós desejamos ter um certo respeito dentro do concerto das nações, temos que enfrentar essas adversidades. Países que dependem de sistemas integrados de alta tecnologia. Eu costumo dizer que se faltar luz no quartel-general do Exército, pode mandar todo mundo embora que não tem o que fazer, porque tudo depende dos sistemas de computação que nós possuímos lá, dos mais diferentes sistemas. E isso está na transmissão de energia, no abastecimento de água, nas telecomunicações e por aí afora. A guerra vem sendo terceirizada. Os grandes países diminuíram as suas forças armadas e determinadas atividades que antes eram exercidas especificamente por elas, agora nós temos as companhias militares. O exemplo principal é a Blackwater. Mas aqui no nosso próprio Brasil, nós já temos gente constituindo uma entidade dessa natureza. As corporações desafiam os estados nacionais. Vimos isso no nosso país, com as grandes empreiteiras praticamente se assenhorando do Estado. Os grandes acontecimentos vêm em tempo real, pela essa velocidade das comunicações. Antigamente, o que acontecia em Cucuí levava algum tempo para chegar no centro do país. Da mesma forma, lembramos nós que morávamos no interior do Rio Grande do Sul, lá em Bagé, final dos anos 60, início dos anos 70, para se saber qual era a música da moda no Rio de Janeiro, tinha que se ir ao Rio de Janeiro, comprar um long play ou um compact disc, para ouvir na vitrola. Eram outros tempos. Grande número de atores não governamentais, interesse público e privado com grande interação e favorecendo o quê? A corrupção. As ameaças transnacionais, que eu vou mencionar mais adiante, e os mega eventos. Nós aqui no Brasil resolvemos
realizar 2 mega eventos, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, com todos os custos envolvidos, não é? Sob a ideia de que teríamos um legado que ficou pelo caminho, e envolveu as Forças Armadas. Eu tenho certeza que os companheiros mais antigos que aqui estão jamais imaginaram que nós seríamos empregados como exército numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada. Isso não passava pela nossa cabeça. Mas da forma como esses eventos são construídos hoje, é obrigatório o uso intensivo das Forças Armadas. E essas são as grandes ameaças. Terrorismo, que é um terrorismo indiscriminado. O camarada com um caminhão, ele atira contra uma multidão, o camarada sai atropelando pessoas pela rua, ele se explode no meio de uma corrida e por aí afora. O crime organizado, em todas as suas modalidades, e que atinge o nosso país, a possibilidade de ocorrer um novo colapso do sistema financeiro, tá? O acúmulo de papel, o fluxo de capitais ilícitos, e agora parece que os grandes bancos estão disseminados aí por aqueles países que eram considerados paraísos fiscais, estão aderindo, não é, a essa política que se denomina de compliance ou de transparência, para que esse fluxo de capitais seja bloqueado. Migrações ilegais. Quem caminhar hoje pela Avenida Atlântica ao entardecer, encontrará um sem número de camelões e ouvirá os mais diversos idiomas, desde os nossos vizinhos castilhanos, passando por dialetos africanos. É gente que chega aqui no Brasil de forma clandestina. Conflitos armados, que eu já me referi, as doenças infecciosas. Temos aí o retorno da febre amarela, fora chikungunya, zika e outras que têm nos assolado nos últimos tempos. As fontes de energia se esgotando, e nós aqui no Brasil temos muita fonte de energia ainda para ser utilizada. A espionagem, que sempre houve, instabilidade dos regimes, toda hora vamos trocar o regime para ver se o país melhora, colapso dos sistemas de informação pelo acúmulo de dados, ampliação das assimetrias, as diferenças tecnológicas, a guerra cibernética, é uma realidade. Todos os dias ataques ocorrem em todos os locais do mundo, aqui no nosso país, né, e todos os demais. E as catástrofes ambientais e climáticas, que passaram a nos assolar também. Aqui havia aquele velho ditado: não teríamos enchentes nem furacões, teríamos apenas um povinho meio complicado. Agora temos enchentes, furacões, e o povinho continua aí. E os políticos? Os políticos merecem um destaque. São escravos das pesquisas de opinião, sem compromisso com ideologia, ressalvado aquele núcleo duro que ainda está no século XIX, no Manifesto Comunista. Os conceitos de esquerda e direita estão abraçados na corrupção. Nós temos ladrões de esquerda e ladrões de direita, e fazem as tarefas deles, é aquilo que a plateia quer ouvir. Se nós botarmos um político aqui hoje, ele vai falar exatamente aquilo que nos interessa, será música para os nossos ouvidos. E aí nós somos ingênuos, né? Muitas vezes a gente diz: não, esse é gente nossa. Difícil mesmo. E essas são as grandes guerras de hoje. As drogas, essa é a principal guerra dentro do nosso país hoje. Nós temos uma das nossas cidades mais lindas, a nossa cidade maravilhosa, se tornando praticamente inviável pela guerra declarada que se vive lá dentro. A bandidagem hoje no Rio de Janeiro opera em frações constituídas, nível grupo de combate e pelotão, muito bem armada. A nossa juventude é atacada por isso. É um trabalho que tem que ser dioturno e insano para conter essa invasão. Nós somos o segundo maior mercado consumidor do mundo. O dinheiro ilícito, as armas leves de destruição em massa, o terror, o tráfico de pessoas, já me referi às catástrofes ambientais e às guerras climáticas.
É o clima tornando países inviáveis. É aquele coração da África que já não produz mais nada. Ele vive da extração do diamante, do ouro, não é? Controlado por as grandes empresas que detêm o comércio mundial, não é? E as pessoas se matam diariamente por causa disso aí. E resultado, buscam atravessar em embarcações improvisadas o mar Mediterrâneo para tentarem chegar às costas da Europa e escapar do triste destino que lhes reserva lá no continente africano. E a militarização do espaço. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos. Aí ela, que ninguém tem peso específico no mundo. O leão aqui não ruge, né? O leão está quietinho aqui, né? Aqui ainda temos ideários do tempo da era colonial. Os culpados são os espanhóis, os culpados são os portugueses, né? Fora aquela turma que eu já falei, que ainda está, o muro de Berlim não caiu para eles. É acentuada a defasagem tecnológica, pela falta de pesquisa e desenvolvimento, e os excluídos. E aqui eu lembro a todos que excluído não significa que a pessoa é pobre. Se forem lá nas grandes favelas do Rio de Janeiro, cito como exemplo, ou qualquer de outra grande cidade, vai encontrar gente que tem trabalho, né? Que ganha um certo dinheiro, que tem uma certa comodidade dentro de casa, mas o Estado não chega para eles. Quem dá a TV a cabo é o traficante, quem vende o gás é o traficante, quem autoriza o médico a entrar é o traficante, quem autoriza a recolher o lixo é o traficante. Ou seja, eles estão excluídos do Estado, carentes de líderes e de estratégias de desenvolvimento sustentado, e países que dependem das exportações de itens primários de pequeno valor agregado. Então, os nossos grandes compradores é China e Estados Unidos com 35%, China com 27%, e aqui é ferro, soja, petróleo. Essas são as exportações do continente, né, sul-americano. Próximo. Regimes políticos frágeis, que não se sustentam por bases institucionais que não são sólidas. E isso leva a essa insegurança institucional. E lembro que temos conflitos regionais adormecidos, que todos aí são estudiosos disso, né? Então lembre lá a questão da Venezuela com a Guiana, na região do Essequibo, questão do Triângulo do Ouro lá no Suriname, a Venezuela e a Colômbia aqui na Península Guajira ainda tem uma disputa, Equador e Peru foram à guerra há pouco mais de 20 anos, Bolívia, Peru e Chile se guerrearam no século XIX, Chile perdeu parte do seu território, Bolívia perdeu sua saída para o mar, então é uma rivalidade, né? Argentina e Uruguai brigam aqui pela questão das fábricas de celulose no Rio Uruguai, o Paraguai com seus problemas de brasiguaios, né? Problemas de sem terra, problema do Exército Popular do Povo, e a Argentina e o Chile ainda têm seu estremecimento. Então isso tudo está guardado aí. A qualquer momento, uma faísca pode detonar algum conflito dentro do nosso subcontinente. A diplomacia paralela, regida por atores não institucionais. Então, esses senhores conhecem de sobra. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo se adonou durante determinado momento de praticamente todos os governos sul-americanos. Então, volta lá, Ferraz, por favor. Tem esse nome, os senhores sabem, porque a primeira reunião foi lá em 1990, aqui na cidade de São Paulo, né? E reunindo essas organizações da América Latina e do Caribe, e já lá com a presença do nosso ex-presidente da República. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina, e aí esse pessoal tem coragem de falar em Operação Condor. Participam todos os governantes esquerdistas, mais de 100 partidos ilegais e várias organizações criminosas, como as Farc e o MIR chileno. Acabou? Não. Esta foi o encontro 23º, ocorrido em julho deste ano. E qual era o foco? Solidariedade ao Lula e à Venezuela.
Então, esse pessoal não desiste de jeito nenhum. Aqui temos condições favoráveis à atuação da criminalidade transnacional, ações da inteligência diversa, das ONGs, de empresas transnacionais e decisões de organizações multilaterais. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais que eu já citei. E aqui estão os maiores produtores de droga, os nossos vizinhos: Bolívia, Peru e Colômbia na cocaína e o Paraguai na maconha. E para onde é que vai isso? Vem para cá. É o caminho, seja para ficar aqui, seja para ser exportado para os outros dois grandes mercados, que são os Estados Unidos e a Europa. Vamos lembrar que o Evo Morales, depois que assumiu o governo da Bolívia, praticamente quadruplicou a produção de folha de coca. Para quê? Para a turma ficar mascando lá enquanto está trabalhando? Não. Isso é transformado em pasta base de cocaína e vem para dentro do nosso país. E o nosso Brasil? Ninguém tem dúvida do nosso porte estratégico significativo e a dificuldade que temos para transformar esses recursos em poder. A crise, não vou precisar explicar para as senhoras e os senhores, a crise política, a crise de valores da sociedade, a crise psicossocial e a crise econômica. Vamos dar uma olhada nessa crise econômica. Vamos lá, Ferraz. É o nosso Harvey. Vamos lembrar aí o furacão que atingiu a costa do Caribe e a costa sul dos Estados Unidos no começo do ano. Nós temos um Harvey aqui. E como é que se formou esse nosso Harvey? Começa na Constituição Cidadã, na Constituição de 88, que cria um federalismo às avessas, abre a porteira para a criação de um sem número de municípios, praticamente inviáveis, simplesmente para pagar uma Câmara de Vereadores, nada mais do que isso. Para que nós temos que, em municípios pequenos, ter Câmara de Vereadores paga? O município não se sustenta. Então a Constituição começa essa debacle. Todos estão mais do que lembrados do período da hiperinflação, quando o grande filósofo contemporâneo José Sarney passou o governo, a inflação era de quase 90% ao mês. O Plano Real nos trouxe uma moeda estável, derrubou a inflação, e ao longo de 16 anos se buscou o ajuste fiscal. Eu costumo explicar para as plateias mais jovens que isso é igual à casa da gente. Quando nós ganhamos e gastamos mais do que ganhamos, a gente primeiro estoura o cheque especial, depois estoura o cartão de crédito e no final vai para o agiota. Então o ajuste fiscal buscou equilibrar receita e despesa. Como? Privatizações, nos livrando de algumas estatais que não serviam para nada, apenas como cabide de emprego, a busca desse equilíbrio das contas por meio de uma matriz econômica que reunia meta de inflação. Então a inflação deveria girar entre a meta mais baixa 2,5% e a meta mais alta 6,5%, buscando o centro dela de 4% a 4,5%. Um câmbio flutuante, de modo a manter um valor real da nossa moeda, e a taxa de juros sempre buscando descer a inflação, retirando meio circulante do mercado. Aí apareceu essa dupla. Não o Lula 1, né? O Lula 1 ele estava sob a égide do Palocci, ele manteve os fundamentos macroeconômicos da política anterior, mas o Lula 2, sobrevivente ao mensalão, ele achou que podia tudo. Agora é minha vez. E abriu as comportas. E as comportas foram abertas, do lado da incompetência, do lado da má gestão e do lado da corrupção. Todo mundo viu. Agora vamos encher o bolso de dinheiro. Esta criatura aqui dizia o seguinte: que gasto é vida. Vamos dar dinheiro para o pessoal, que o pessoal vai gastar. Eles tomam empréstimos, compram, a economia gira. Agora, não entende que cada família tem uma capacidade de endividamento, assim como uma empresa, assim como um país. E aí surgiu
aquilo que eles chamaram de nova matriz econômica: o endividamento, famílias e empresas, o câmbio valorizado. Então era aquele boom de todo mundo viajar para o exterior, porque o dólar estava baratinho em relação ao real. As desonerações, né? Então começaram a desonerar determinada parte da indústria. Então isso aqui não paga o imposto, não recolhe para o INSS, né? De modo que possam contratar mais gente e produzir mais. Negativo. Não tinha condições de fazer isso. Os caras simplesmente guardaram o dinheiro, né? E aí, agora aparece o déficit da Previdência, né? E outros similares. E a redução dos juros na marra, por decreto. Os subsídios, os explícitos ligados às desonerações, né? A retirada do pagamento de impostos e do recolhimento das taxas previdenciárias. E aquilo que se chamava de subsídios implícitos, via quem? Via BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Se emprestava dinheiro para empresários, digamos assim, amigos, a 6%, enquanto que a taxa do mercado era 13%. Se emprestava a 6%, porque com dinheiro mais barato, esse pessoal iria o quê? Iria investir na sua indústria e, em consequência, haveria uma expansão econômica. Mas o que a turma fez? Pegou aquele dinheiro e aplicou no mercado de capitais. Então esse é o subsídio implícito, né? A famosa contabilidade criativa, que levou às pedaladas, que era o atraso nos pagamentos, que a Caixa é aquela que paga mensalmente os benefícios, seja o benefício de prestação continuada, seja seguro-desemprego, e ao final do mês o governo tem que ressarcir aquele dinheiro. Eles não estavam ressarcindo. O secretário do Tesouro, que era o seu Arno Agostinho, não, vai empurrando com a barriga. E aí surgiram as pedaladas, que levaram ao impeachment da então presidente Dilma. Resultado, volta lá atrás, né, gente? Déficit fiscal, ou seja, passamos a gastar muito mais do que arrecadamos, e o aumento da dívida pública, que hoje está em 75% do produto interno bruto brasileiro. Então, essa tabela, vamos lá. 2012 nós tínhamos um superávit de 104 milhões, 2013 de 91, aí 2014 menos 32, 15 111, 16 154 e agora estamos em 159, que vai se repetir esse mesmo déficit para o ano que vem. E isso aqui é o resultado primário, é conta de padaria, receita e despesa. Não estão colocados os pagamentos dos juros da dívida, que estão sendo rolados. Então as gerações futuras estão comprometidas. Próximo. Resultado disso aqui: criou-se um novo regime fiscal. O orçamento só pode aumentar de um ano para outro, de acordo com a inflação do ano anterior. Então, o orçamento de 2018, ele será o orçamento de 2017, acrescido de 3%, que é a inflação prevista para este ano. Mas o que acontece na vida real? Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. É o nosso próprio caso dentro do Exército. Nós vamos ter um aumento de 6% no dia 1º de janeiro. Mas a nossa pizza do Exército só pode crescer 3%. Então a parte de pagamento de pessoal, ela vai se expandir e vai comprimir as demais despesas. Então é isso aqui. Para cumprir a meta, o governo tem que cortar gasto com custeio e investimento. E com isso, falta um recurso para saúde, educação, defesa, etc. e tal. Se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Essa é a situação, esse é o quadro econômico que aquela dupla, Lula 2 e Dilma, nos deixaram. E agora falam por aí, discursam por aí, que não é bem assim. Aí eu gosto dessa frase do Roberto Campos, que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada. Próximo. Temos nichos de pobreza preocupantes. A
A nossa infraestrutura logística, a maior parte dela foi montada durante o período da cruel ditadura militar, aquela insana ditadura, né? De lá para cá, praticamente nada foi feito. Bases institucionais frágeis. Agora está a discussão do semipresidencialismo, né? Então, cada hora vamos discutir um jeito aqui de salvar a galera, né? Aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional. Só temos 1,2% do comércio mundial. Dependemos de tecnologias externas, defesa e segurança precárias. Não é discutido em alto nível. Raros pontos da inteligência nacional se discute o papel da defesa e o que vem a ser a segurança. E a atividade de inteligência ficou praticamente 10 anos congelada. Renasceu, mas claudicante. Não se respeita e não se tem, né, a mínima compreensão do que vem a ser uma verdadeira atividade de inteligência. Atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes da população e em atividades envolvidas pelo Estado. Então estão os dois grupos de bandido aí, né? A turma do tráfico, aquele pé de chinelo também que rouba o celular, que assalta no supermercado, e o pessoal que desvia dinheiro, né, nas altas cúpulas. Sociedade carente de coesão cívica, isso aí não tem dúvida, né? O pessoal gosta muito de se manifestar por meio da rede social, ou torcer pelo Brasil em dia de jogo da Copa do Mundo, ou alguma, né, outro jogo importante, mas fora isso, não há manifestação coletiva contra os desmandos que a gente vê. Falta essa coesão na nossa sociedade. E aí, o nosso crescimento insuficiente diante das demandas. E o Estado? Partidarizado. O camarada assume e aí ele coloca todos os apaniguados dele lá dentro. Passa a controlar o Estado. E com índices, né, mais do que preocupantes de corrupção. Então, no mapa da corrupção, o Brasil aparece em 79º lugar. Aqui na América do Sul é o Uruguai, o mais amarelinho, né? E o melhor país do mundo é a Dinamarca. Uma boa tarde. Segurança pública. O aparato é frágil, com missão não bem definida. Eu cito sempre a Força Nacional de Segurança, que ela não existe. Se buscarem o artigo 144 da Constituição, que define quem são os organismos encarregados pela segurança pública, não vão encontrar a Força Nacional de Segurança. Na realidade, né, é algo que não funciona, né? A polícia, ela vive o pior dos mundos, porque se ela atua em força contra o bandido, né, ela é estigmatizada pela imprensa. E se ela cruza os braços, ela é omissa. É típico a gente abrir um jornal, um grande jornal nosso, ou como o Globo, por exemplo, e encontrar a seguinte notícia. Ontem à noite, na comunidade do Vietnã, junto ali do Pavãozinho, grupo de policiais da UPP estava patrulhando e encontrou um grupo de criminosos armados. Houve um confronto. Esperavam o quê? Que a polícia fizesse meia volta e dissesse: tá bom, vocês ficam aí, nós vamos lá para baixo do morro de novo. É dessa forma que nós somos, né, estigmatizados. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças que eu já citei. Dificuldade, incapacidade mesmo para garantir as nossas vias de comércio. E o Estado? É caro, burocratizado, corporativista em alguns segmentos do funcionalismo, que não estão olhando para o país, olham apenas para os seus próprios pés. Servidores valorizados assimetricamente, gente que faz a mesma coisa e que recebe salários totalmente distintos, e práticas ainda obsoletas na máquina pública. Muito bem, eu fiz essa análise da conjuntura, teci todas essas críticas, né, ao Estado, mas tem que apresentar alguma coisa. Como é que tem que ser um Estado moderno? O Estado hoje ele é pressionado pelo aumento das demandas sociais. Isso é fruto, né, das comunicações, do acesso maior que a população tem a determinados bens. Então, ou mal ou bem, a população tem mais consciência das suas demandas e das suas necessidades. Então ela pressiona o Estado.
Todos sofreram com a redução da capacidade financeira. É a crise fiscal. Padrões de referência baseados nos países mais desenvolvidos. Alguém aqui quer comparar o Brasil com Botsuana? Não. Nós queremos nos colocar no nível dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha. Esse é o nosso cavalo, tem que estar saltando nesse nível. Pressões do cidadão cliente. O cidadão, ele é cliente do Estado e ele quer um retorno dos seus impostos. A extensão dos direitos sociais é um fator desestabilizador, porque quando tu mantém a massa lutando pura e exclusivamente pela sobrevivência, há um maior controle. Reação à cultura burocrática e à má qualidade do serviço público. Ninguém aguenta fila, ninguém aguenta ser maltratado numa agência do INSS, numa agência de um banco estatal ou numa repartição qualquer. Próximo. Quais são os fundamentos econômicos modernos? Disciplina fiscal. Eu tenho que gastar o que eu arrecado. E aí então eu tenho que priorizar gastos. Isso para nós militares é conhecido desde os bancos escolares. Se chama seleção de frente. Eu vou selecionar a parte mais importante e ali eu vou investir o meu recurso principal. Reforma tributária. Aqui no nosso país é mais do que necessário. Ninguém sabe quanto é que a gente paga de imposto. Outro dia eu assisti uma palestra de um economista aí, do Eduardo Gianetti, que pegou e disse que no nosso país, somando os tributos federal, estadual e municipal, a carga corresponde a 43% do PIB. Países da nossa condição, o padrão é 23%. Então tem um gap de 20% aí. Agora, se a gente pagasse 43% do PIB em impostos e tivéssemos tudo organizado, tudo funcionando, ninguém reclamaria. Mas não é isso. Nós estamos pagando e pagando muito. E não sabemos nem como, nem o que pagamos. Liberalização financeira. O regime cambial e comércio liberado. Outro dia citaram aí que existe um trilema hoje para as nações. O trilema está em democracia, soberania e hiperglobalização. Poucos países conseguem ter esses três aspectos. Por que isso? Vamos olhar a China. A China tem democracia? Não. Agora, ela tem soberania? Tem. Ela detém o poder, não é? Ela tem capacidade de atuar agressivamente no resto do mundo e com isso ela atua na hiperglobalização. E nós aqui, nós podemos ter democracia. Se nós quisermos entrar na hiperglobalização pelas nossas fraquezas, né, em termos de defesa e segurança, nós vamos ter que abrir um pouco da mão da soberania. Então esse trilema gira para todos os países do mundo. Investimento estrangeiro é bem-vindo, tem que ser regulado. Privatizar, desregular a liberação e a propriedade intelectual. Próximo. Gestão profissional no setor público. O camarada tem que ser profissional daquele assunto. Às vezes se coloca um ministro, não entende de nada, pega um secretário-geral que entende menos ainda, e aí aquele ministério ele vai ao sabor da onda, mais nada. Padrões explícitos e medidas de desempenho. Tudo hoje tem que ter indicador. Controle, satisfação do cidadão e na qualidade. Delegação de autoridade e competição. Disciplina e parcimônia no uso dos recursos e o uso de tecnologia. Não podemos continuar ainda no carimbo, na certidão. Temos que mudar. E a governança? O Estado é entendido como um organismo plural. Especificar os objetivos das políticas públicas. A sociedade tem que entender isso. Por isso tem que ter maior interação e usar as redes. Relações baseadas em quê? Confiança e contrato. É o fio de bigode, mas de acordo com aquele grande filósofo, Dr. Castor de Andrade, vale o escrito, né? Políticos têm que possuir liderança e transparência. Próximo. E aí o Estado se transforma de um Estado de serviço, produtor do bem público,
é um Estado que serve de garantia à produção do bem público. De um Estado ativo, provedor solitário do bem público, é um Estado ativador, que aciona e coordena os outros atores a produzir com ele. E de um Estado dirigente ou gestor, é um Estado cooperativo, que produz o bem público em conjunto com os outros atores. Muito bem. Fizemos essa análise da conjuntura, apresentei o que é o Estado moderno, e agora algumas ideias aqui à guisa de conclusão. Qual é o significado disso tudo aí? Já o Mourão falou, de acordo com o Paulo Chaga Rugi. Então, o que significa isso? O problema para todos os estados do século XXI é que tem cada vez mais coisas fora de controle, até mesmo dos mais poderosos, devido à difusão do poder dos estados pelos atores não estatais. Então a situação é essa, desde aquela primeira transparência. Não há mares tranquilos e não tem forma de bolo. Esses cenários foram colocados há pouco aí pela imprensa. Não há dúvida que atualmente nós estamos vivendo a famosa sarneização. O nosso atual presidente, ele vai aos trancos e barrancos, buscando se equilibrar e, mediante o balcão de negócios, chegar ao final do seu mandato. Como a gente pode superar isso? Já me referi aqui, reforma tributária. Isso tem que ser encarado de frente. Não é? O famoso imposto de valor agregado, o IVA, o imposto único, não é? De modo que todo mundo pague. Não adianta colocar impostos lá em cima e aí desonera, muita gente não paga. Toda hora a gente vê notícia da imprensa de anistia, é o Refis 1, Refis 2, Refis 3. Então, vamos cobrar menos demais, e aí teremos mais. Reforma fiscal, reduzir o custo do Estado. O novo pacto federativo tem que se dar responsabilidade e recurso aos estados e municípios. Não pode o governo central ficar com a parte do leão. Digitalizar e virtualizar os serviços públicos, está ligado a custo. E rever a gestão do funcionalismo. Ele tem que ser profissional, tem que se olhar essa questão da estabilidade, os famosos privilégios e a questão da greve. Estamos nós aqui em Brasília sofrendo já há algum tempo pela questão do metrô. Absurdo isso. E aqui agora eu puxo para a vida militar, para aquilo que é a carreira do soldado, para aqueles vertentes que nos orientam e nos balizam ao longo de uma vida. Então eu lembro a todos que esse grupo tem uma formação específica e um aperfeiçoamento constante. A disponibilidade é permanente. Não é porque o cara saiu do quartel que ele deixou de ser milico. Ele é milico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Somos proibidos de participar de atividade política. O militar da ativa, se quiser, ele vai entrar em licença para tratar de interesse particular, vai se filiar a um partido, vai concorrer, se ganhar tchau para ele, se perder, volta para o quartel quietinho. Proibida sindicalização e participar de greve. Já imaginaram? Sindicato dos cabos soldados, sindicato dos capitães e tenentes, dos oficiais superiores e finalmente dos generais, que seria o mais poderoso de todos os sindicatos. E não tem greve aqui. Olha o que fizeram com as polícias militares que entram em greve. Hierarquia e disciplina. Direitos trabalhistas nós não temos. Aqui não tem hora extra, não tem FGTS, não tem banco de horas. A mobilidade, hoje aqui, amanhã na Amazônia, depois da manhã no Sul, isso afeta nossas famílias. A dedicação exclusiva, só podemos ser militares. O risco de vida e o vigor físico. E aí eu lembro, pode tocar, Fred, desse juramento que todos nós fizemos um dia. Todos
os nossos valores estão aqui, ó. O espírito de corpo, o compromisso que temos com a pátria, os nossos 2 pilares da disciplina e da hierarquia, a camaradagem, esse sentimento que é nosso e que nos torna imbatíveis, a dignidade da pessoa. Muitas vezes busca-se passar uma imagem do grupo militar como um agrupamento de truculentos. Aqui, todos juramos tratar com bondade os subordinados. A dedicação inteiramente ao serviço da pátria, o patriotismo, a nossa missão, cuja honra e integridade em instituições defenderei, e a abnegação com o sacrifício da própria vida. Então o que eu quero dizer aqui para aqueles que não são militares? Este juramento sempre será honrado. Ele não saiu da boca para fora. Ele foi feito por cada um de nós num dia muito significativo e está dentro do coração de cada um. E finalmente, em homenagem ao meu amigo Peré, eu deixo uma das leis da guerra na selva que eu acho muito propícia para aquilo tudo que nós vivemos. Nós temos que aprender a se importar o desconforto e a fadiga sem nos queixar e sermos moderados em nossas necessidades. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Dois microfones, um em cada corredor, e aqueles que quiserem fazer perguntas ao general Mourão, por favor, deixem-se aqui, façam uma fila deste microfone e outra lá, buscar e façam as suas perguntas. Público. Vamos perguntar. Boa noite, general Mourão. Boa noite a todos. Sou filha, esposa de militar. Agora nós estamos no Rio de Janeiro, indo para Dourados, no Mato Grosso do Sul. E olha, o senhor imagina o quanto nos honra as palavras do senhor. Porque se alimentar de ignorância, nós vemos que a todo instante a gente ouve, a todo instante nas televisões, canais de comunicação. Mas se alimentar de sabedoria é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Muito obrigada, general Mourão. Parabéns. Obrigado. Excelentíssimo senhor general Mourão, boa noite e boa noite a todos. General, ontem um deputado federal, Cabo Daciolo, se posicionou a favor da intervenção militar constitucional no país, dada a crise de corrupção que vivemos. Sabemos que essa pergunta, ela é um pouco, eu não sei nem explicar para o senhor, mas é uma pergunta que vai mexer muito com todos nós, a pergunta que eu vou fazer. Eu já ouvi algumas respostas suas, mas eu quero ouvir agora que um parlamentar se posiciona a favor da intervenção militar. Qual é a sua avaliação? Porque o povo brasileiro quer saber, eu enquanto cidadã que não aguento mais ver o meu país mergulhado nessa crise de bandidos legalizados, também quero saber.
Eu sou a Ivone Luzardo e eu sou, sim, a favor da intervenção militar para salvar esse país. Bem, dona Ivone, vamos fazer aqui um exercício aqui teórico. Então, vamos começar analisando o artigo 142. Aí o artigo 142, ele diz lá o quê? Que as Forças Armadas, constituídas pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes. Então, primeira coisa, vamos analisar isso aí. Se é uma instituição nacional, então agora vou me referir exclusivamente ao Exército, desculpe aí, Brigadeiro Burnier. Só existe um Exército, é o Exército Nacional, o Exército Brasileiro. Não tem o Exército do Tráfico, nem tem o Exército do STED. É permanente. É permanente por quê? Porque está constituída, preparada e adestrada desde o tempo de paz. É diferente, existem países, por exemplo, como a Suíça, onde o Exército se reúne de tempos em tempos, ou exemplo da Guarda Nacional nos Estados Unidos. Então nós somos permanentes. Somos baseados no quê? Na hierarquia e na disciplina, e sob a autoridade suprema do Presidente da República. E aí vem as missões: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Muito bem. Então, olhando essas três missões, que são as missões principais, não vou me referir a atividades subsidiárias, vamos olhar aqui quais são os 4 objetivos nacionais permanentes do nosso país: integridade do território, integridade do patrimônio, soberania e paz social. Então, quando nós defendemos a pátria, nós estamos defendendo o território, o patrimônio, e aí temos a democracia como valor supremo e a paz social. Quando garantimos a lei e a ordem, garantimos a paz social, o livre ir e vir das pessoas. E a democracia é a garantia dos poderes constitucionais. Então, essa é a missão do Exército. Se o caos for ser instalado no país, e o que a gente chama de caos? Não houver mais um ordenamento correto, as forças institucionais não se entenderem, não chegarem a uma conclusão daquilo que tem que ser feita, terá que haver um elemento moderador e pacificador nesse momento, atuando exatamente dentro dos 3 pilares que foram colocados pelo nosso comandante: mantendo a estabilidade do país e não mergulhando o país na anarquia, agindo dentro da legalidade, ou seja, dentro dos preceitos constitucionais, dos nossos objetivos nacionais permanentes, e usando o quê? A legitimidade que nos é dada pela população brasileira. Então essa é a resposta, dona Ivone. Fernando Melo, de Brasília, e o meu campo de atuação é mais na Igreja Católica. É um prazer estar falando com o senhor, general, aqui. Confio muito na inteligência das Forças Armadas. Ela sabe o momento, ela sabe as circunstâncias, elas sabem muito mais do que eu. Eu, como cristão, eu considero o sábado deve servir ao homem, e o homem não pode ser escravo do sábado. Isso é um valor que tenho certeza que a inteligência do Exército está levando em consideração. Agora, uma analogiazinha simplesinha, mas muito profunda. Um pai que ama seu filho, quer educar seu filho, e a melhor educação é aquela que vai amadurecendo o filho, não é um passarinho deixa o filhote voar sozinho. Mas se as circunstâncias estão burrificando esse seu filho, não permitindo que ele amadureça, como deverá ser o comportamento do pai nacional? Entendida a analogia que foi feita, né? É exatamente os mesmos termos que eu utilizei para responder ali a dona Ivone, né? Nós temos que acreditar, e algum tempo atrás eu fui incompreendido quando eu falei em aproximações sucessivas, né? As aproximações sucessivas é o trabalho das instituições. Elas têm que
passo a passo, pouco a pouco, buscar o entendimento e agir dentro daquilo que a lei e a ordem nos colocam para executar. Essa é a realidade. E nós, o Exército, as demais Forças Armadas, a Marinha, a Força Aérea, nós estamos atentos para cumprir a missão. Mas eu volto a dizer, o caos é o momento, ou antecipar-se ao caos, nós vamos esperar que as coisas todas afundem, mas por enquanto nós consideramos que as instituições têm que buscar fazer a sua parte. É isso que nós entendemos. General Mourão, a todos aqui, eu sou Elias Souza, sou baiano soteropolitano e queria dizer ao senhor General Mourão, aos brigadeiros e aos almirantes, nós na Bahia estamos 82 dias nas ruas para legitimar vocês. Abaixo de Deus, a nossa única esperança para o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. O Brasil é maior que isso tudo. O conjunto da nossa obra é maior que isso. Eu expus aqui uma série de mazelas que nós temos, mas a gente sabe que nós temos um conjunto da obra superior. Nós fomos capazes de conquistar esse território, de manter essas fronteiras, de expandi-las, estamos presentes em todo o território nacional. Então não é por causa de um pequeno grupo que nós vamos afundar totalmente. Nós temos condições e vamos reverter isso. Boa noite, General Mourão. Meu nome é Carlos Henrique, sou da Polícia Federal e a explanação do senhor foi muito interessante e produtiva. Eu, como analista de cenários também, a minha pergunta vai para o ano que vem. É um ano de eleições. Como o senhor vê as próximas eleições, já aqui? Sabemos que temos o crime organizado infiltrado em vários partidos. Nós temos dúvidas nas urnas eletrônicas e eu acho que nós temos que ficar atentos a essas próximas eleições. Aí eu gostaria que o senhor te desse uma palavrinha a respeito desse assunto, como o senhor vê as próximas eleições de 2018. Obrigado. Não resta dúvida que as eleições de 2018 elas serão extremamente complicadas, Nós hoje temos 2 candidatos que estão disparados assim nas pesquisas, Um desses candidatos, tudo indica, será impedido de concorrer, Não resta dúvida, vai ser condenado e a lei da ficha limpa é clara, independente se vai ser preso, se não vai ser preso, a primeira coisa é não pode concorrer. Então, um ponto onde poderá haver o conflito é se buscar forçar a barra passando por cima da lei. E aí não pode passar por cima da lei. Agora, qualquer pessoa que vá se candidatar com propósitos honestos, ano que vem vamos colocar para o nível máximo aqui, para presidente da República, ele terá que ter um programa muito claro, de as frentes, que como eu falei aqui, as frentes que tem que atuar. Você vai atuar na saúde, na educação, na infraestrutura, na questão da segurança pública, ele tem que ter ideias pertinentes, coerentes, e principalmente factíveis. Ele não pode chegar e dizer que vai fazer chover leite de pedra, Então, infelizmente, isso aí, muita gente promete isso e na realidade depois executa uma coisa completamente diferente. Nós precisamos de gestores, não há dúvida, tem que ter gente capacitada para gerir o país e colocar dentro do debate aquelas mudanças que eu falei aqui. Se não houver uma reforma fiscal, se não houver uma reforma tributária, em 2022 o país para. Então tem que mudar. Então qualquer um que pretenda dirigir os destinos do país a partir de 2019, ele tem que encarar de frente esses problemas. E quanto a um dos candidatos que está aí, eu tenho
convicção e fé de que será feito o papel da justiça e que ele vai ficar assistindo a vida passar em outro lugar. E a respeito das urnas eletrônicas, a falta de confiabilidade? Essa questão das urnas eletrônicas terá que ser discutida, a pressão da sociedade, seja lá o que for, para que haja o voto impresso, né? Algo terá que ser feito nesse sentido, né? Por meio dos próprios partidos políticos, né? Para que haja pelo menos um mínimo de confiabilidade nessas urnas, uma vez que hoje você não tem a impressão do teu voto, então tu não sabe se aquilo que você apertou lá realmente é o que vai ficar dentro da máquina. Essa é a realidade. Porque no último teste de invasão houve 3 falhas, né? No último que o TSE fez, o hacker conseguiu entrar 3 vezes. Sim, essas máquinas, essas urnas eletrônicas são computadores, né? Ainda 201 ou 202, computadores bem antigos, bem defasados, né? Então, é um problema que a Justiça Eleitoral tem que encarar, né? Obrigado. Boa noite, general. Eu gostaria de agradecer pela sua palestra, pelo tempo que o senhor está dedicando aqui a nos trazer mais conhecimento. Acredito que o senhor esteja afastado, claro, da família, do lazer, dos seus interesses pessoais, para estar aqui numa noite de quinta-feira, nos trazendo essas palavras tão esclarecedoras que muitos daqui já tiveram o prazer de ouvir, e espero que esteja sendo algo novo e bastante proveitoso para alguns que têm a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Eu gostaria de perguntar ao senhor, já que nós estamos falando de Forças Armadas e Segurança Pública, as Forças Armadas, e bem como as polícias, e inclusive o Corpo de Bombeiros Militares, são as instituições que gozam de mais credibilidade da população. Quando nós abrimos o Google e procuramos escândalos de corrupção nas Forças Armadas, nós não encontramos. São instituições que gozam de extrema credibilidade, até mesmo a esquerda não consegue acabar com a credibilidade da polícia. Porque a polícia é o Estado mais perto do cidadão. E diante dessa credibilidade das instituições, a minha pergunta é a respeito também das eleições do ano que vem. Eu queria saber como o senhor encara a candidatura do Jair Bolsonaro a presidente da República, sendo que ele é egresso do Exército, e se o senhor sabe como também o comando, o alto generalato das Forças Armadas encara essa candidatura. Muito obrigada. Bem, o deputado Bolsonaro já é um político testado, né? Ele está na política, se não me engano, desde 1988, primeiro como vereador lá na cidade do Rio de Janeiro, e a partir de 1990, foi isso? Ou 92, agora 90, né? A partir de 90, na Câmara de Deputados. Ou seja, é um político que tem 30 anos de estrada, conhece a política. E é um homem que não tem telhado de vidro, vamos colocar assim. Não esteve metido aí nessas falcatruas e nessas confusões. Agora, é uma realidade, já conversamos a esse respeito, ele tem uma posição muito boa aí nessas primeiras pesquisas que estão sendo feitas. Ele terá que se cercar de uma equipe competente, né? Atacar esses problemas todos que eu falei aqui. Ele não pode fazer as coisas de orelhada, né? Como a gente diz assim, e obviamente nós, seus companheiros, dentro das forças, olhamos com muito bons olhos a candidatura do deputado Bolsonaro. Boa noite, general. Meu nome é Rui Teles, sou presidente da Federação da Família Militar e fundador da primeira ASMIR no Brasil em 1988, quando a Constituição nos autorizou a nos reunirmos dessa forma. Vemos batalhando muito em defesa do Brasil e principalmente da família militar. E algo que nos incentivou foi ver
o que o senhor falou a respeito da camaradagem, da unidade. Mas nós poderíamos mudar um pouco em ser unidos, porque nós somos unidos naquela hora que estamos em fome, em ordem unida. Porque quando saímos, cria-se N números de entidades representativas com meia dúzia de ato pingado, e nós estamos forçando. Tem a Ternúmero, tem a Família, tem a Confamir, tem a Asmir e outras tantas. Então nós gostaríamos que os militares, familiares militares e aqueles civis que acreditam, como foi dito agora há pouco, por vários, que os militares têm que tomar poder, é fácil, é só votar nos militares. O voto é livre. Mas, infelizmente, no caso do Jair Bolsonaro, que foi uma circunstância que o levou à política, dificilmente nós vemos candidatos militares eleitos pelos próprios militares. E a gente fala isso de cátedra, porque fui candidato a deputado aqui em Brasília, e lá no setor militar, um candidato comunista teve muito mais votos que nós. Prova que nós ainda carecemos de uma educação política dentro das Forças Armadas, e principalmente a população que está pedindo intervenção, que já houve, e depois a própria população pediu a saída. Eu acho que nós temos que disciplinar, e o senhor está de parabéns, e isso aí devia ser levado a todo o Brasil, em todos os cantos, independente da situação entre militares. E a maioria que vem aqui hoje veio pensando que o senhor ia falar numa intervenção. Graças a Deus não falou. Parabéns. Obrigado. Por favor, eu peço às pessoas que ainda pretendem perguntar ao general que façam as suas perguntas mais breve possível, para que todos possam, senão nós vamos nos estender mais do que o possível. Boa noite, general. Boa noite a todos. General, meu nome é Paulo Neves, sou policial militar da reserva e estou extremamente aqui honrado de estar aqui presente ouvindo a palestra do senhor. Saiba o senhor que até não é rasgação, mas como um bom brasileiro eu quero dizer para o senhor que eu sou seu fã. Eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Eu fui secretário de Segurança Pública e é uma pergunta bem simples. O que o senhor tem visto sobre a segurança pública em todo o Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro? A questão da segurança pública, ela não se resume única e exclusivamente, vamos colocar assim, na atividade policial. Ela tem que ser uma atividade integrada. Então vamos falar aqui da experiência que nós já tivemos lidando com isso, lá no Rio de Janeiro, né? Como comandante militar do Sul, eu enviei 2 brigadas para operarem lá no Complexo da Maré. E o que a gente olha? Não adianta única e exclusivamente você fazer o trabalho do policiamento se você não retirar aquela população da exclusão em que ela vive. Por isso que eu me referi aos excluídos. Então tem que entrar a saúde, então a unidade de pronto atendimento tem que funcionar, né? As escolas têm que funcionar, o lixo tem que ser recolhido, né? A população tem que sentir que ela faz parte realmente do Estado. E a partir daí haverá a expulsão natural do organismo, do câncer, que é o crime organizado, as organizações criminosas que transitam dentro desses lugares. Ou seja, a atividade policial pura e simples, ela não vai solucionar isso. Tem que haver uma integração de todos os setores do Estado. Por isso que eu me referi que a polícia luta numa situação de extrema desvantagem. Extrema desvantagem. Então essa é a minha visão da questão da segurança pública. Boa noite, General Mourão. Meu nome é Norival. Eu sou militar da gloriosa Força Aérea Brasileira, sou militar da reserva, e a minha pergunta é simples, clara e objetiva. Nós sabemos que o nosso país se tornou um estado aparelhado para o crime e praticamente dominado por criminosos em todas as instâncias. Assim sendo, as células ativas do Foro de São Paulo, URSAL, UNASUL, todas do MCI estão ativas. Produzimos muitos criminosos
A minha pergunta é simples. Os criminosos de lesa pátria, sabemos que grade não é segura, grades não são suficientes. Na sua visão, como nós podemos fazer para coibir e punir esses criminosos de lesa pátria que estão livres, leves e soltos, engendrando mais crimes contra a pátria brasileira? Como podemos impedi-los? Muito obrigado. Vou te dar uma resposta simples, aplicando a lei. A lei tem que ser aplicada. Os processos não podem ser morosos, não podem ter 200 mil instâncias para o cara recorrer. Aplica-se a lei, condena-se e vai para a cadeia. Aplicar a lei, porque o regime democrático e a vida em sociedade, ele só subsiste com a lei, senão a gente volta para a selva, e aí é a lei do mais forte, tá bem? Boa noite, General Mourão. Boa noite a todos. Luiz Farias, jogamos algumas partidas e ali ficava patente a sua determinação pela vitória. E acredito que continue sempre vitorioso. Mas a minha indagação é simples. Como o senhor vê uma Suprema Corte que está toda hora legislando e um parlamento justicialista? E é comum o Suprema Corte prender e o parlamento agora soltar. A sua visão nessa posição? Muito obrigado aí, meu amigo Farias. Eu acho que a primeira coisa que eu faria seria acabar com a TV lá do STF, né? E agora o camarada é filmado, né? Aí todos eles, né, fazem uma exposição numa linguagem que a maioria do povo comum não entende, né? O camarada vai até para o cabeleireiro ali para dar uma ajeitada no cabelo, para ficar mais bonito ali na televisão. Então, o que acontecia antes? Antes, a reunião do STF era uma reunião fechada. Era debatido o que tinha que ser debatido, o relator apresentava seu voto e cada um concordava ou discordava do relator. Quem discordava falava um pouco mais. Hoje, mesmo o camarada que concorda com o relator, ele vai falar em torno de 2 horas ali. Então, o STF ele tem que se comportar como um colegiado. E quando sair uma decisão, é decisão do STF. E hoje nós vemos decisões monocráticas e a situação que nós estamos enfrentando. Então, na realidade, tem que mudar, eles têm que mudar o comportamento deles, né? E, obviamente, isso entra para dentro do parlamento. O parlamento, hoje, eu li uma reportagem hoje aí, que nós temos em torno de 227 parlamentares investigados. Se fosse um partido, seria o maior partido, né? Passava qualquer matéria com a votação deles. Então, tudo tem que mudar, né? A representação política tem que mudar. A pessoa que entra na política, ela tem que entender que ela entra na política para servir e não para se servir. Não, Farias, essa situação cai naquele meu exemplo das aproximações excessivas, né? Pouco a pouco, o STF, os homens e mulheres que compõem o STF, têm que se dar conta das suas responsabilidades, né? E os nossos parlamentares indo sendo depurados, né? Sendo afastados, uns para cumprir pena e outros porque a população sabe que eles não servem para nada, tá bem? Olá, General Mourão, tudo bem? Meu nome é Alexandre Scarnoni, eu sou universitário do curso de Administração da Universidade de Brasília. Se alguém conhece aqui, sabe que é o antro, é justamente o ninho das cobras. Bom, eu queria fazer uma pergunta objetiva também no rumo jurídico. A Constituição brasileira, ela trata de pinir a bomba atômica. Ela é prolixa, redundante e simplesmente acaba fazendo um desserviço e criando essa base toda que o senhor acabou de explanar, que é não posso dizer, esse ninho infinito de recursos e de injustiça, e que simplesmente em algumas situações faz com que uma instituição que é uma aplicadora de direito e não simplesmente uma legisladora, que é o STF, que ele não legisla, na verdade deveria cumprir a legislação que ele rasgou, não é à toa que o senhor Lewandowski, na fatídica e vergonhosa situação em rede nacional, conseguiu simplesmente subverter totalmente a letra, ipsi literi, está lá escrito,
que é a perda do direito político e do mandato, simplesmente decidiu, de uma forma absurda e ilegal, que fizesse as coisas separadamente. Diante desse exposto, eu venho com a pergunta: o senhor acha que seria necessário, na atual conjectura, no absurdo que estamos vivendo, uma constituinte real, não enfim, dá-se vários adjetivos, estou pensando em um agora, mas com respeito ao senhor e aos nossos amigos aqui, não vou falar, mas esse escárnio absurdo que foi 88 e que criou simplesmente um gap absoluto, que foi a cama de gato, que atualmente esse absurdo, esses cretinos, se eu falar o termo, mas não vou chegar tanto. Desculpa, general, obrigado. Bom, diante desse exposto, senhor, uma constituinte, o senhor acharia viável, partindo do pressuposto que atualmente temos bandidos travestidos de deputados e senadores? E, bom, e qual a opinião do senhor a respeito disso? Muito obrigado. Entendido a tua pergunta. Não resta dúvida, eu coloquei ali, quando eu explanei a questão econômica, a Constituição de 88, ela é uma Constituição, né, que não atende aos interesses da nação. Ela ficou muito ampla, né, vamos colocar aqui uma lei maior com mais de 300 artigos, né, ela rapidamente entra, né, em choque com a realidade. Vamos lembrar que a Constituição, ela regula o horário de trabalho do bancário, regula o juro, está lá escrito na Constituição, né, totalmente fora das necessidades. Se a gente comparar com os Estados Unidos, a Constituição deles tinha 13 artigos, acho que tem mais 27 emendas e morre aí, porque é o guarda-chuva. A partir daí, as leis irão sendo mudadas de acordo com as transformações que a sociedade vai enfrentando. Então não resta dúvida que nós teremos que mudar a Constituição. A Constituição tem que ser mudada, né? E aí você tem dois processos: ou você coloca uma constituinte exclusiva, não pode ser um grupo de parlamentares que vai fazer a Constituição e vai continuar no parlamento, ou você reúne um grupo de notáveis, eles montam essa Constituição, ela é votada e fim de papo. Tá bem? Boa noite, general Mourão, boa noite a todos. A minha pergunta é bem simples. Eu sou Winston, sou comandante do capitão de mar de guerra da reserva, e a minha pergunta é bem objetiva. Existem, como foi falado aqui, que os militares, né, as Forças Armadas, estão em primeiro lugar em credibilidade a nível nacional. Isso não é um fato corriqueiro. Isso ocorre devido a, desde jovem, desde que ele adentrou a vida militar, ele incorporou vários valores, vários princípios, né? Honestidade, amor à pátria, diversos valores e princípios à sua vida. E quando ele vai para a reserva, esses valores estão lá neles. Não seria interessante as Forças Armadas estimularem esses oficiais e praças que vão para a reserva a que se preparem para que possam concorrer a cargos públicos e trazer para a sociedade tudo isso que foi criado dentro dele, né, durante toda a sua vida militar, para que ele possa, mais uma vez, continuar, então, contribuindo para a sociedade? As Forças Armadas não poderiam estimular que os militares que servem nas cidades, nos estados, onde esses militares estarão se candidatando, a que transfiram o título de eleitor para onde eles moram e trabalham, para que possam prestigiar, se ele achar que deve, né, claro, esses militares que estarão se candidatando. Os clubes militares, o clube naval, eles não poderiam se engajar mais nessa luta para que essas pessoas, que, é lógico, ninguém engana muitas pessoas durante muito tempo. Então, uma pessoa que passa 30 e tantos anos na vida militar, é claro que todos os militares que estão ali, naquela cidade, naquele estado, sabem se ele merece ou não o voto. Então, por que não os clubes militares não poderiam ser motivados? Eu sei que não são subordinados ao comando da Marinha, nem ao comando do Exército, mas por que não serem estimulados a ajudarem, a contribuírem para que... Porque é muito difícil, né? Eu percebo que uma pessoa de mau caráter, ela é mais fácil levada a concorrer a um cargo público, porque ele vai de olho nas falcatruas que ele vai poder fazer. É muito mais difícil uma pessoa de bem querer sujeitar a uma luta, porque é uma luta diária, uma campanha política, é muito difícil. E sem o apoio, essas pessoas se retraem e acabam não se expondo. Então, por que não? A própria instituição
preparar um pouco esses militares para que, quando forem para a reserva, possam sim partir para essa luta tão importante para a sociedade e estimular os clubes militares. Obrigado. O senhor acha? Bom, entendido aí a tua pergunta. Em primeiro lugar, está lembrado que eu mostrei naquela transparência que nós somos proibidos de participar de atividades político-partidárias, né? Isso é uma coisa, na minha visão, que é saudável. Porque quando você traz a luta política para dentro do quartel, e nós temos exemplos na nossa história, né? Isso foi prejudicial à unidade que nós temos que manter, a coesão e ao espírito de corpo. A luta política é algo um pouco complicado. Então nós temos umas 4 gerações, né, que estão completamente afastadas dessa questão política, né? Se nós lembrarmos ali na década de 30, 40, nós tínhamos militares, né, que eram eleitos, né, ficavam um tempo no parlamento, ou eram governadores, né, e depois retornavam para a força, né, trazendo, né, toda a questão política para dentro da força. E no caso particular do Exército, o Exército sofreu algum tempo por causa disso aí, né? Então essa é uma primeira questão. Eu julgo que para o apoio, né, aos candidatos militares, vamos colocar assim, isso tem que ser tratado no nível dos clubes militares, né, e as associações, né, como entidades civis existentes. Mas você chegar comandante, né, eu comandante de uma unidade, como era lá em Juí, reunir meus oficiais e sargentos e dizer assim: pessoal, vamos votar no fulano, porque o fulano é um cara nosso, é um candidato nosso. Eu estaria ultrapassando um limite da ética militar. Tá bem? General Mourão, é uma felicidade mais uma vez estar aqui na sua presença. Lá no QG, eu lhe disse: eu tenho 63 anos. Se precisar de mim, uma semana estarei preparado para tirar esses canalhas, os vermes que estão destruindo, esses comunistas que estão destruindo a nossa nação. Se o dramaturgo que Eugênio Ionesco fosse vivo, ele estaria dando gargalhadas no Brasil, porque hoje no Brasil nós vivemos um verdadeiro teatro do absurdo, o teatro absurdo da mentira, da anarquia, que eles estão levando o nosso país para desagregação social, ética, moral e tudo isso que o senhor sabe bem. E nós acreditamos sim nas nossas forças armadas, esse bloco monolítico, coeso, Exército, Marinha e Aeronáutica. Acreditamos no Senhor. O Senhor, como leão, vai urrar muito antes de ir para a reserva, porque o Senhor representa a nossa esperança, porque o Brasil foi jogado na lata do lixo, as instituições não funcionam, sabemos todos nós. A inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão no campo. Eu, como ativista, na rodoviária, ali ao lado do comando do Planalto, muitas pessoas estão comigo, Ruth, o próprio Elias e muitos outros ativistas. E na rodoviária já me perguntaram: quando é que as Forças Armadas vão intervir? E eu respondo para eles: olha, eu sendo um comandante de tropa, jamais colocaria minha tropa para defender vós outros, porque vocês estão gostando, desculpa a expressão, da sacanagem que está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil hoje é a verdadeira Sodoma e Gomorra. E o que veio aí veio para nos destruir, acabar principalmente a classe média e o pobre. Então não farei nenhuma pergunta para o Senhor, mas apenas redundando. Eu com 63 anos, com esses cabelos brancos, e o Senhor com 64, eu amo o meu país. Aqui, todos amam esse gigante chamado Brasil, um colosso, rico, riquíssimo, e um povo pobre. Então, nós acreditamos nas nossas Forças Armadas. Nós acreditamos nas nossas Forças Armadas. Então, é isso que
Obrigado, obrigado. Boa noite, senhor general. O meu nome é João Monteiro e eu sou professor da educação básica, visando consolidar a educação integral de 7 às 17 horas. Estamos com um sistema educacional bastante falho, atrasado, e eu vou fazendo o que eu posso com a implementação de artes, a música e um pouco de esporte. Como o senhor demonstrou ter um conhecimento amplo e aprofundado, até da cultura da nossa nação, a pergunta é bem objetiva. O que o senhor acha que pode ser feito pela educação do Brasil? A educação ela tem que ser tratada com muita seriedade, né? Ela começa, né, no ambiente escolar organizado, limpo. Né? Às vezes a gente encontra determinadas escolas que você pode chamar de qualquer coisa dentro de escola. Dignificar a profissão do professor, né? E a dignidade ela passa pelo respeito que tem que ser dado ao professor e, obviamente, pelo salário, né, adequado à realidade dele. E a partir daí, nós temos que ter currículos, de forma, digamos assim, coerentes com aquilo que o jovem hoje tem que aprender. Eu vejo que às vezes o currículo está muito difuso, pessoas ainda em formação, estudando determinados assuntos que a gente tem que ter mais profundidade de pensamento. Então, se nós atuarmos nessas 3 vertentes, ou seja, na parte material, na parte do pessoal, do professor, e na parte do currículo, eu acho que umas 2 gerações a gente consegue colocar o jovem brasileiro numa situação mais coerente com as necessidades do nosso país. Muito obrigado, general. Boa noite, Paulo Fernando, advogado, vice-presidente do Patriota DF. 2 perguntas rápidas. Onde é o domicílio eleitoral do senhor e qual a previsão que o senhor vai para a reserva? O meu domicílio eleitoral está aqui em Brasília, e eu passo para a reserva a partir do dia 31 de março e devo residir no Rio de Janeiro. General, é um prazer estar aqui. Eu sou militar aposentado da Polícia Militar, presidente de honra da Força Militar de uma das associações de militares. Eu vim fazer a seguinte pergunta para o senhor. Os nossos desembargadores são indicados ora pelo presidente e ora pela OAB. Os nossos ministros do Supremo são indicados geralmente pela Presidência da República. Há possibilidade, e é só um sonho meu e de muitos militares da reserva, de um dia poder ser indicado também oficiais militares, e eu digo por quê? Porque há desembargadores que não conhecem nada do Código Penal Militar e não conhecem nada do Código Processo Penal Militar. E despacham erradamente contra o militar e a gente não tem como recorrer. Essa é a minha pergunta. Temos que mudar a legislação, é a única solução. Hoje, nós não podemos participar desses colegiados. General, parabéns pela palestra. Meu nome é Pacheco, sou da Marinha. Eu levantei um dia em casa, há uns 3 meses atrás, e disse: meu país realmente está mal. 227 deputados federais responderam inquérito, processo. Dos 81 senadores, 42 com processo. Que legislação será feita nesse país em prol de acabar com a impunidade? Nunca. E disse: não vou ser omisso. Reuni em casa alguns oficiais das Forças Armadas, muitos deles estão aqui, e disse: temos que ter pessoas íntegras. Uma vez que o comandante Wilson falou, nós nos conhecemos, são a escola preparatória, as escolas militares, 4, 3 anos são 7, fora a carreira.
Então nós nos conhecemos muito bem. E disse: não vou ser omisso. Fui a João Pessoa semana passada, reuni outro grupo de oficiais. E nós temos que sair candidatos, eu não vou ser, mas tem pessoas íntegras também, como o Paulo Fernando. O comandante misto também se pretende sair candidato. Pedi ao general Paulo Chagas sair candidato, ao general Heleno, e peço ao senhor também. Nós temos que ter pessoas que mudem a legislação e acabem com a impunidade. O país não pode ficar na mão desses bandidos e nós ficarmos omissos. Não poderemos ser omissos. Tem aqui um outro grande general, o Paiva Chaves, Rocha Paiva, desculpe. São pessoas que têm. General Paiva Chaves também. Nós temos que lutar pelo país. E se nós ficarmos sentados ou esperando que o povo eleja bandido, porque os partidos só põem bandido para a opção, não tem outra opção, nós temos que fazer alguma coisa. Uma dessas que eu acredito é o Patriotas, o Partido Novo, mas nós temos que nos unir em prol do país. E o senhor é candidato, meu candidato, em qualquer lugar que o senhor for, o senhor tem chance de ser eleito. Lute por nós. Apenas digo uma coisa: não há portas fechadas na minha vida. Agora sim! Caros amigos aqui presentes, sim. Eu costumo, para não tomar mais tempo do que eu previ, escrever o que eu gostaria de dizer. Para nós cristãos, o Advento é um tempo de preparação e alegria. É um tempo de expectativa pelo nascimento de Jesus. É tempo de arrependimento e de promoção da fraternidade e da paz. Talvez nunca na história desse país esse sentimento tenha tido tanta importância e merecido tanto a nossa atenção. Tudo isso porque o Brasil está, de fato, mudando. Nós aqui somos testemunhos dessa mudança. Ainda não nos livramos completamente dos males da hegemonia do pensamento e do politicamente correto, mas já rompemos os grilhões que nos forjava o seu astuto ardil. Não somos mais vítimas dessas algemas e iniciamos uma reação contra a impunidade, em defesa da família, da honestidade, da escola sem partido e sem ideologia de gênero, do respeito à lei e à ordem e aos valores que desde o descobrimento vem construindo a nacionalidade brasileira. O Brasil já sabe o que não quer, está arrependido dos seus erros e da sua ingenuidade e entende que é preciso mudar a partir desse arrependimento. Nós estamos vivendo esse tempo e temos responsabilidade sobre os tempos que virão. Muitos de nós talvez não tenham a aventura de conhecer o porto seguro que almejamos e merecemos, mas isso não nos desobriga do esforço de colocar a nau no rumo que a ele conduz. É árdua a tarefa que nos cabe, mas a nobreza e a importância da missão nos servem de motivação e não nos permitem esmorecer. Em nome do Grupo Ternuma e de todos aqui presentes, eu desejo ao senhor um Feliz Natal. Desejo a todos também um Feliz Natal e um renovador ano de 2018. Agradeço a prestigiosa presença de todos e principalmente a especial deferência do nosso palestrante, General Antônio Hamilton Mourão, por nos ter honrado com a aceitação do convite para aqui estar
e com o conteúdo da palestra que acabamos de assistir. E para quem peço mais uma calorosa salva de palmas como forma de agradecimento. Senhoras e senhores, agradeço as palavras de Alponso Chagas, agradeço a atenção de todos, as perguntas que foram formuladas e aproveito também para desejar a todos aí nas suas famílias um Natal de paz, de harmonia, de alegria, e que o 2018 nos dê saúde, nos dê força, nos dê união e coragem e fé que nós vamos resistir e vencer.